Olá, esta é uma aula do curso básico de acionamentos eletrônicos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle para os alunos matriculados na disciplina e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar projeto de instalações elétricas. A aula está organizada na seguinte sequência: elementos do projeto elétrico, recomendações em termos de normas, metodologia de projeto e, finalmente, um exemplo didático de um projeto elétrico de uma instalação de baixa tensão. O projeto de uma instalação elétrica deve ser realizado sempre de acordo com as normas e com os critérios técnicos da área correspondente. A norma brasileira 5410 determina que a instalação deve ser executada a partir de um projeto muito específico, que deverá conter, entre outros elementos, as plantas, os esquemas unifilares quando são aplicáveis, detalhes de montagem quando necessários, o memorial descritivo da instalação, especificação de componentes e parâmetros de projeto conforme cada caso. Normalmente, uma planta de um projeto elétrico contém o diagrama unifilar sobre a planta baixa, ou seja, o desenho dos elementos e de suas interconexões sobre a planta baixa da edificação, um quadro de cargas, o diagrama unifilar do quadro de distribuição, detalhes construtivos, anotações, notas, a legenda com a simbologia dos elementos utilizados no projeto e a identificação com o título do projeto, local, nome do projetista, dentre outras informações. As recomendações técnicas que vamos ver a seguir são, em grande parte, baseadas na norma 5410, que, por exemplo, para os elementos de iluminação, especifica que, no mínimo, deve-se ter um ponto de luz em cada cômodo. No banheiro, se for colocada uma arandela, ou seja, um ponto de luz na parede, deve-se respeitar o afastamento de 60 centímetros do boxe, e a carga, ou seja, a potência do circuito de iluminação deve ser, para ambientes com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve-se atribuir 100 voltamperes. Para ambientes acima de 6 metros quadrados, deve-se atribuir inicialmente 100 voltamperes e a seguir, para cada 4 metros quadrados inteiros, deve-se adicionar 60 voltamperes. Já para as tomadas, a norma estabelece que o banheiro deve ter no mínimo uma tomada sempre afastada de 60 centímetros do boxe, cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinha e área de serviço, lavanderia, ou seja, os locais da edificação similares e próximos à cozinha e à área de serviço, devem ter um ponto de tomada para cada 3,5 metros de perímetro, sendo no mínimo 2 pontos sobre a bancada ou a pia. As varandas devem ter no mínimo um ponto e, quando são pequenas, este ponto pode ficar em ambiente próximo às mesmas. Salas e quartos devem ter no mínimo um ponto a cada 5 metros de perímetro e os demais cômodos
um ponto se a área for até 6 metros quadrados, ou um ponto a cada 5 metros de perímetro se a área for maior que 6 metros quadrados. As potências destas tomadas devem ser: banheiros, cozinhas e áreas similares devem ter no mínimo 600 VA por tomada, até 3 pontos. Se forem colocados mais pontos, estes outros podem ter potência de 100 VA. Os demais cômodos, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Lembrando também que diversos equipamentos de uma edificação deverão ser conectados por tomadas de uso específico. Quando se vai calcular a potência total da instalação, após se determinar o número de pontos de iluminação e o número de pontos de tomada para cada ambiente, deve-se levar em conta o fator de potência dos elementos, ou seja, da instalação. Então, para circuitos de iluminação, o fator de potência é considerado unitário. Para tomadas de uso geral, considera-se fator de potência de 0,8 e as tomadas de uso específico deverão levar em conta o fator de potência daquele equipamento que será alimentado pela mesma. Além disso, deve-se levar em conta também o fator de demanda, que representa quantos elementos do total que estiverem projetados para aquela instalação serão utilizados ao mesmo tempo. Então, se considera que nem todas as tomadas e nem todos os pontos de iluminação estarão ligados simultaneamente na sua potência máxima. Se isso fosse feito, a instalação seria executada de uma maneira superdimensionada, acarretando em aumento de custo e uso excessivo de material. Então, se leva em conta o fator de demanda, que aí é tabelado para iluminação e tomadas de uso geral e para o número de tomadas de uso específico. Então, deve-se fazer a consulta a estas tabelas após se fazer os cálculos iniciais da potência para cada circuito destes. Também se deve dividir e agrupar a instalação em circuitos terminais. Dividir significa considerar a instalação como um todo e não como um único circuito, ou seja, deve-se dividi-la em circuitos terminais, circuitos parciais. Isto é feito por diversos motivos. O primeiro, técnico, para que a corrente não seja tão elevada em todo o circuito e, consequentemente, a seção dos condutores utilizados, e o disjuntor de proteção. Também para facilitar a passagem dos condutores dentro dos eletrodutos e também para isolar partes da instalação quando ocorrerem problemas. Então, existem várias razões para se fazer a divisão do projeto como um todo em circuitos terminais. Quando a alimentação é bifásica ou trifásica, isto também é feito para que se possa dividir a potência entre as fases da alimentação, para que não se sobrecarregue determinada fase com uma potência excessiva, enquanto as outras ficariam com potências menores, por exemplo. Agrupar significa que eu não vou considerar um circuito terminal para cada elemento. Eu vou agrupar diversos elementos para ter ou para formar um circuito terminal. Então, a norma recomenda que a iluminação deve ser um circuito em separado das tomadas. Por quê? Porque se ocorrer um problema em alguma tomada, eu mantenho a iluminação funcionando para fazer a manutenção e vice-versa. Se ocorrer um problema na parte de iluminação, eu tenho as tomadas para providenciar uma iluminação de emergência, por exemplo. Também deve-se levar em conta que as tomadas são as de uso geral para uma corrente até 10 amperes. Então, em geral, se considera uma potência interessante 10 amperes vezes 220 volts, ou seja, 2.200 volt-amperes por circuito terminal.
Já na cozinha, copa, área de serviço, etc., ou seja, os locais úmidos da edificação, devem ter tomadas de uso específico e aí com circuitos terminais específicos para estas tomadas. Na literatura se recomenda, por exemplo, agrupar os elementos até 8 pontos ou algo em torno disso. Os condutores que são utilizados na instalação preferencialmente devem ser flexíveis, classes 4 ou 5. Por quê? Para facilitar a passagem nos eletrodutos, pois condutores rígidos dificultariam muito a execução da instalação. Então, deve-se utilizar cabos flexíveis, podendo ser com isolação de PVC e tensão de até 750 volts. Este é o uso mais convencional em residências, por exemplo, de baixa tensão. Para a escolha dos condutores, a norma estabelece seções mínimas, por exemplo, para a iluminação, o condutor no mínimo tem que ter 1,5 mm², e para os circuitos de força, que são as tomadas de uso geral e específico, os condutores devem ter no mínimo 2,5 mm². O condutor de proteção é escolhido em função dos condutores fase, ou seja, posteriormente à escolha dos condutores fase. Até 16 mm², eles são iguais, então o mesmo condutor de proteção será utilizado de maneira idêntica aos condutores fase. Esta tabela mostra então diferentes circuitos, por exemplo, quando se utilizar também condutores para áudio e assim por diante. A norma também estabelece diferentes maneiras como os condutores são instalados, ou seja, se eles estão ao ar livre, se eles estão instalados em eletrodutos, se esses eletrodutos estão em parede com material isolante, sobre parede de madeira ou embutidos em parede de alvenaria. Então, os métodos mais comuns atualmente são 7, 8 e 61, por exemplo, e 61A, que são eletrodutos embutidos em parede de alvenaria ou eletrodutos enterrados sob o piso, por exemplo. Em termos de capacidade de corrente, deve-se escolher os condutores, então, levando em conta o método de instalação, que a temperatura dos condutores será e da sua isolação até 70 graus Celsius e isolação de PVC. Se a isolação for diferente, utiliza-se outra tabela. Existem tabelas específicas para cada caso. Então, esta tabela mostrada aqui é para os condutores com estas características. E aí, por exemplo, para o método B1 e com 2 condutores carregados, que seria o caso do fase e do neutro, pois o condutor de proteção não é carregado, não é um condutor que conduz corrente elétrica normalmente, então se tem as correntes respectivas aí para cada seção nominal em milímetros quadrados do condutor. Também deve-se levar em conta o fator de correção, ou seja, quando em um mesmo eletroduto estiverem passando condutores de vários circuitos, deve-se aplicar então uma correção, ou seja, diminuir a capacidade de corrente por um fator multiplicativo. Se for apenas um circuito, por exemplo, fase neutro e terra do circuito 1, então o fator de correção é 1. Se naquele eletroduto passar fase neutro terra do circuito 1 e fase neutro da iluminação do circuito 2, então estão passando 2 circuitos durante ou dentro deste eletroduto. Então deve-se aplicar o fator correspondente, neste caso de 0,8 e assim por diante. Lembrando então que para uma instalação, por exemplo, monofásica, se considera 2 condutores carregados por circuito. Também deve-se levar em conta o critério da queda de tensão. A norma estabelece que a queda máxima, no nosso caso é a situação C, que seriam então 5% de queda de tensão máximos,
calculados a partir do ponto de entrega, ou seja, lá da entrada da energia elétrica até o ponto de conexão dos elementos consumidores. Então, nós devemos considerar que desde o ponto onde a concessionária entrega energia elétrica até o elemento de utilização, a tomada, o motor, o chuveiro, por exemplo, nós devemos ter 5% máximos de queda de tensão. Este critério é importante quando se tem elementos de alto consumo instalados em locais mais distantes. Então, por exemplo, se tem a edificação principal e uma edícula afastada por muitos metros da edificação principal, ou, por exemplo, uma motobomba para bombeamento de água, às vezes afastados de 50 a 100 metros, em caso, por exemplo, de sítios. Então, deve-se fazer o cálculo também pelo critério da queda de tensão, ou seja, se verifica a seção dos condutores pela capacidade de corrente e pelo critério da queda de tensão. Aquele critério que levar a maior seção será o que define, então, a escolha do condutor. Assim, pode-se calcular, então, a queda de tensão percentual nos condutores, utilizando uma tabela que os fabricantes de condutores fornecem, que é, então, a queda de tensão em volt por ampere quilômetro. Vejam que, neste caso, as distâncias estão sendo consideradas em quilômetros, porque, de fato, faz sentido quando a distância é maior do que poucos metros. No interior da residência, ou seja, da edificação, quando se tem distâncias de 5, 6 até 10 metros, enfim, normalmente o critério da queda de tensão não precisa ser aplicado. A proteção de uma instalação residencial é formada, então, pelos disjuntores termomagnéticos, pelos disjuntores diferenciais residuais e pelos supressores de surtos. Então, cada elemento desses é escolhido conforme as suas particularidades. Importante destacar que os condutores fase é que devem sempre ser interrompidos. Então, no disjuntor termomagnético, conectam-se, ou seja, passam-se apenas os condutores fase. Nos disjuntores diferenciais residuais, conectam-se os condutores fase e o condutor neutro. E após o disjuntor diferencial residual, não se deve mais aterrar o neutro, pois isso provocaria uma corrente de fuga que faria o disjuntor diferencial residual atuar quando não há problema de fato na instalação. O disjuntor, então, é escolhido em função da seção dos condutores. Então, o elemento de proteção é escolhido após se definir a seção dos condutores do circuito, levando em conta, então, a quantidade de condutores carregados no interior do eletroduto, pois considera-se aqui que o disjuntor deve atuar evitando que os condutores fiquem sobreaquecidos e provoquem, por exemplo, chama, incêndio e assim por diante. Além disso, lógico, deve-se levar em conta a corrente do circuito, mas se supõe que, quando a seção foi escolhida, isto foi levado em conta também. Além disso, deve-se cuidar para que os disjuntores ou os elementos de proteção estejam sempre com as capacidades escolhidas de maneira sequencial ou seletiva, para evitar que se tenha um disjuntor mais próximo do fornecimento de energia elétrica com valor menor do que aqueles que estão próximos à carga, evitando assim que desligue um disjuntor geral ao invés de desligar o disjuntor que está próximo à carga. Sempre a proteção deve atuar primeiro onde está ocorrendo o problema, e assim sequencialmente. Então, próximo às cargas, deve-se ter disjuntores menores, e na medida que vai se aproximando da entrada de energia elétrica, deve-se ter, então, disjuntores maiores. A literatura recomenda algo em torno de 40%, ou seja, 2,5 vezes a corrente entre um disjuntor e outro.
Isto não é uma regra rígida que precisa ser aplicada exatamente assim, mas sempre deve-se fazer esta coordenação entre as capacidades dos disjuntores. Então, por exemplo, aqui mostra nesta tabela que o disjuntor menor, se ele for de 6 amperes, então ele pode ter acima dele, ou seja, antes dele, disjuntores de 15 até 100 amperes. E assim por diante. Já um disjuntor de 40 amperes só poderá ter acima dele um disjuntor de 100. Claro que esta diferença é significativa, então eu posso, lógico, ter acima do disjuntor de 40 um disjuntor de 70 amperes, por exemplo, sem problema. Esta tabela foi montada a partir do critério de 40%. O disjuntor diferencial residual deve ser, então, para residências de alta sensibilidade, ou seja, com uma corrente de atuação menor que 30 mA, e deve ser utilizado nos seguintes circuitos ou elementos, né? Aqueles que sirvam de alimentação em locais contendo banheira ou chuveiro, é imprescindível utilizar DR para estes dois elementos. Também em áreas externas à edificação, que normalmente ficam sujeitas à umidade, chuva, etc. Aquelas tomadas, então, de áreas externas, ou que alimentem circuitos que fiquem fora da edificação. E principalmente, né, de maneira mais convencional, nas tomadas, então, que ficam na cozinha e área de serviço. Estes dois locais em uma residência, o chuveiro e a cozinha e a área de serviço, é importante que sejam protegidos com disjuntor diferencial residual. O quadro de distribuição, então, é aquele elemento que faz a conexão entre o quadro de medição e os circuitos terminais e acondiciona estes elementos de proteção. Ele deve ser sempre colocado em local desimpedido, ou seja, em local de fácil acesso e o mais próximo possível tanto da medição como dos circuitos e elementos terminais. Em uma edificação que tem, por exemplo, uma edícula ou um outro circuito mais afastado, pode ser necessário colocar um quadro de distribuição naquela parte da edificação, por exemplo, naquela edícula também. Os eletrodutos são escolhidos após a escolha dos condutores em função justamente da seção dos condutores e do número de condutores que se irá acondicionar então em cada trecho da instalação. O desenho ou a locação dos elementos sobre a planta baixa deve levar em conta alguns critérios. Ela deve ser racional, ou seja, deve-se posicionar os elementos sobre a planta baixa de maneira a diminuir distâncias e evitar custos. Então, se tem um critério aí de economia. Em termos de segurança, então, sempre pensar nos usuários que vão utilizar aqueles elementos, seguir os critérios técnicos, funcionais, ou seja, os usuários irão utilizar aqueles elementos de que maneira, com que frequência e assim por diante, e também, lógico, critérios estéticos, ou seja, para que a instalação tenha um acabamento e fique esteticamente bonita. Sugere-se como metodologia de projeto, ou seja, como sequência de passos ao se fazer o projeto, esta sequência mostrada aqui. Cada projetista pode ter a sua sequência e, com o tempo, ir adaptando esta sequência às suas necessidades e ao seu gosto. Então, isto não é uma regra rígida, né, ou fechada. Mas, em geral, começa-se determinando os pontos de iluminação, calcula-se a potência ativa da iluminação, determinam-se os pontos de tomadas, calcula-se a potência ativa destes pontos. A seguir, pode-se desenhar sobre a planta baixa estes elementos. Isto é feito para que já se consiga fazer correções, adicionar elementos conforme o caso, inclusive interagir com os usuários. A seguir se faz o cálculo da potência total
e aí se consegue determinar o tipo de fornecimento de energia elétrica. Se localiza sobre a planta o quadro de medição e o quadro de distribuição, e aí faz-se então a divisão e agrupamento dos circuitos, e a seguir então faz-se o desenho sobre a planta baixa das interconexões e das linhas elétricas, que são os eletrodutos. A seguir pode-se fazer o dimensionamento dos condutores, da proteção e dos eletrodutos. Por fim, faz-se a previsão e o projeto dos circuitos auxiliares, os circuitos de sinalização, sinais de TV e telefone e assim por diante, conforme os requisitos do usuário. Ao final, faz-se o diagrama unifilar do quadro de distribuição, elabora-se uma legenda e se descrevem detalhes que são necessários para a equipe de execução. E, finalmente, se elabora um memorial descritivo que vai servir também tanto para os órgãos de aprovação dos projetos como para a equipe de execução posteriormente. Vamos mostrar um exemplo de projeto didático para servir como aplicação do conhecimento visto até aqui e da metodologia de proposta também até aqui. Não se deve utilizar este exemplo fielmente como um projeto final, por exemplo, para ser executado ou submetido a órgãos de aprovação de projetos. Então, nós vamos aplicar a metodologia e detalhar os elementos durante este projeto, então. A planta foi criada de maneira fictícia, ou seja, é uma planta típica, mas não é uma planta real. Poderia ser, mas não é de fato uma planta real. Então, temos as medidas de cada ambiente e em alguns ambientes onde ficam os elementos. Por exemplo, no banheiro, onde fica a pia e onde fica o chuveiro. E também na cozinha, onde fica a pia, o fogão, a máquina de lavar e assim por diante. Inicialmente, então, determinam-se os pontos de iluminação. Então, conforme a área de cada ambiente, escolhe-se, determina-se a potência para aquele ambiente, e aí elabora-se, então, uma tabela que servirá de guia. Essa tabela contém os ambientes, a área deste ambiente e o perímetro de cada ambiente, para servir, então, para o projeto da parte de iluminação e, a seguir, de tomadas de uso geral e de uso específico. Então, para a sala, tem-se uma área maior do que 6 metros quadrados, portanto, utilizam-se, então, 100 voltamperes para os primeiros 6 metros quadrados e 60 adicionais a cada 4 metros quadrados, implicando, então, em uma potência de 220 voltamperes. Para os demais ambientes todos, a potência será de 100 voltamperes, que é o valor mínimo definido pela norma. Vejam que aqui a potência está como potência aparente em voltamperes. A seguir, calcula-se a potência total do circuito de iluminação, lembrando que para a iluminação o fator de potência é unitário, então tem-se aí que a potência ativa será igual à potência aparente, 720 voltamperes para a iluminação desta edificação. Na sequência, determinam-se os pontos de tomadas. Então, para cada ambiente deve-se levar em conta o perímetro e aí definir, então, o número de pontos de tomadas para aquele ambiente. Então, na sala, tem-se 3 pontos, no quarto, 2 pontos, na cozinha, 3 pontos e assim por diante. Assim, a seguir, levando em conta também as potências, se define quantos pontos de fato serão utilizados. Então, uma sala é comum se colocar mais pontos, pois se tem equipamento de TV, equipamento de som, eventualmente liga-se um ventilador e assim por diante. Faz-se a carga de equipamentos portáteis, como o telefone celular, notebook, enfim, então, neste caso foram previstos 5 pontos de tomada de uso geral e 1 de tomada de uso específico para ar-condicionado. Isso é importante levar em conta. Pelo menos prever pontos para a conexão futura de equipamentos de ar-condicionado. No quarto, 4 pontos de tomada de uso geral
e um para ar-condicionado. Na cozinha, lembrando que a potência deve ser de 600 voltamperes para os 3 primeiros pontos. Vamos utilizar então 4 pontos de tomada, sendo 3 de 600 voltamperes e 1 de 100 voltamperes, e 3 tomadas de uso específico para os equipamentos como, por exemplo, torneira elétrica e assim por diante. Para o banheiro, vamos colocar um ponto próximo à pia de 600 voltamperes e um ponto para a conexão do chuveiro, que será então uma tomada de uso específico. No corredor, um ponto de uso geral de 100 voltamperes. Pode-se então preencher a tabela de cargas agora de maneira completa, adicionando então a quantidade de tomadas e as potências respectivas, tanto para uso geral como para uso específico, e aí tem-se então a potência total, tanto de tomadas de uso específico como de tomadas de uso geral e da iluminação. A seguir, podemos calcular a potência total, aplicando o fator de potência, então, como foi feito para a iluminação unitário e para tomadas de uso geral de 0,8. Assim, tem-se a potência total aí. No caso dos equipamentos de uso específico, deve-se aplicar o fator de potência para cada elemento em específico. Então, por exemplo, para o ar-condicionado, consulta-se dados de fabricantes para se ter um fator de potência típico, por exemplo, aí da ordem de 0,7, 0,8, e aí se aplica a cada elemento. Chuveiro, torneira elétrica, secadora de roupas, por exemplo, são equipamentos de aquecimento que podem ter fator de potência unitário. Então, com isso, tem-se a potência total da instalação. A seguir, pode-se fazer a locação dos elementos de iluminação e tomadas, ou seja, faz-se a distribuição deles sobre a planta baixa para verificar se ficou coerente, se faltou algum elemento, se tem elementos demais em determinado ambiente e assim por diante. Este passo é bem importante justamente para verificar se são necessários ajustes no número de elementos, principalmente de tomadas, que são elementos essenciais para a conexão dos diversos eletroeletrônicos de uma residência. Finalmente, então, pode-se aplicar o fator de demanda para se ter a potência total. Então, faz-se a soma da potência do circuito de iluminação mais as tomadas de uso geral, obtendo-se então uma potência ativa aí de 3.500 watts aproximadamente, e aí consultando a tabela para uma potência entre 3.000 e 4.000, o fator de demanda é 0,59. Aplicando este fator de demanda, tem-se então a potência ativa final. Para as tomadas de uso específico, o fator de demanda para 7 tomadas é da ordem de 0,6 e faz então a correção aplicando este fator de demanda. Tem-se então a potência final da instalação da ordem aí de 14 kW. Com isso, pode-se consultar a norma da concessionária de energia elétrica e definir então o tipo de fornecimento de energia elétrica, que neste caso será monofásico, 220 volts, categoria A4, um condutor fase, 2 condutores, fase e neutro, e o disjuntor geral já é especificado como sendo de 70 amperes, e também os condutores do ramal de ligação e do ramal de entrada, que serão de 10 e 16 milímetros quadrados. Após isso, pode-se então fazer o desenho sobre a planta baixa do quadro de medição e do quadro de distribuição. E agora, então, finalmente fazer o agrupamento e a divisão em circuitos. Então, para esta instalação, se considerou, em sendo uma instalação mais simples, a iluminação um circuito apenas, pois a sua potência é bastante baixa.
As tomadas de uso geral foram divididas em dois circuitos, o circuito da cozinha individualmente e os demais ambientes foram agrupados em um outro circuito. E para as tomadas de uso específico, então, se utilizou um circuito terminal para cada elemento. E também se previu uma possibilidade de expansão ou de ampliação, deixando-se então o circuito 10 como uma reserva técnica no quadro de distribuição. Pode-se agora então fazer o desenho das linhas, ou seja, dos eletrodutos sobre a planta baixa, e após isso a interconexão dos elementos, desenhando então com a simbologia adequada a passagem dos condutores nos diversos eletrodutos, a identificação de cada elemento e assim por diante. Então aqui mostram-se as duas figuras com estas duas situações prontas. A seguir, deve-se dimensionar os condutores, então, para cada circuito terminal, deve-se calcular a potência aparente e, a seguir, então, a corrente eficaz, que é obtida dividindo-se a potência aparente pela tensão, no nosso caso, de 220 volts. E quando o elemento é definido com a potência ativa, deve-se verificar o seu fator de potência para então ter a potência aparente e, consequentemente, a corrente eficaz. Então, isto foi feito para cada circuito individualmente para se ter as diferentes correntes eficazes para cada um. A seguir, escolhe-se, então, os condutores, lembrando que a norma define para a iluminação, no mínimo, a seção de 1,5 milímetros quadrados, e para circuitos de força, 2,5 milímetros quadrados. Então, consultando uma tabela para o método B1, com 2 condutores carregados, verifica-se aí a capacidade de corrente para cada seção, neste caso. Então, a iluminação pode ser feita sem problema com 1,5 milímetros quadrados, pois o condutor de 1,5 conduz uma corrente da ordem de 17,5 amperes, sendo que a corrente do circuito é de 3,3 amperes. Então está muito bem. Para os demais circuitos procede-se da mesma maneira, sendo que deve-se aplicar um fator de correção em virtude do agrupamento. Se observarmos o desenho sobre a planta baixa, pode-se verificar que em vários circuitos se tem a passagem de em vários trechos de eletrodutos se tem a passagem de 3 circuitos pelo interior do eletroduto. Então, isso significa que nós temos 3 circuitos agrupados, então vamos aplicar um fator de 0,7, ou seja, a capacidade de condução dos condutores será reduzida em 70%. Assim, fazendo estas correções, então o condutor de 1,5 milímetros quadrados conduz uma corrente de 12,25 após a correção, sendo que ainda atende ao circuito 1 de iluminação, e o condutor de 2,5 fica com uma capacidade de 16,8 amperes, sendo que então pode ser usado dos circuitos 2 até 8. Já o circuito 9, que é o circuito para o chuveiro, ele deverá utilizar um condutor de 6 milímetros quadrados, pois a corrente de chuveiro é de 25, e o condutor de 6 tem uma capacidade de 41 amperes, mas que corrigida cai para 28,7 amperes. E o circuito 10, como não sabemos por quais trechos de eletrodutos ele irá passar, pois é uma expansão futura, então foi previsto o condutor de 4 milímetros quadrados, por motivos de segurança neste caso. Assim, após o dimensionamento dos condutores, pode-se fazer o dimensionamento da proteção. Lembrando que o disjuntor da medição é de 70 amperes, então todos os disjuntores após este disjuntor devem ser menores, ficando aí então, tipicamente para um disjuntor do quadro de distribuição, algo como 50 amperes. Para cada seção de condutor, então, escolhe-se na tabela correspondente
a corrente do disjuntor de proteção. Então, para o circuito de iluminação de 1,5 milímetros quadrados de condutor, para aquele circuito, o disjuntor será de 10 amperes, considerando aqui 6 fios, 6 condutores carregados dentro do eletroduto. Conforme comentado anteriormente, em vários trechos temos a passagem de 3 circuitos pelo mesmo eletroduto. Então, esta foi a coluna utilizada. 2 pontos em destaque: no circuito 6, a corrente é 15,9 e aí precisaria se utilizar então um disjuntor de 15 amperes pela tabela, pois o fio é 2,5, mas 15 amperes é abaixo da corrente do circuito. Então se fez o ajuste para um disjuntor de 20 amperes. E o circuito 9, que é o circuito do chuveiro, ele teria então uma corrente de 25 amperes que ficaria exatamente no mesmo valor da corrente do chuveiro, podendo provocar desarmes do disjuntor. Então se subiu esta corrente para 30 amperes. Pode-se então fazer o preenchimento do quadro de cargas, aquele quadro com os circuitos terminais, e a seguir escolher então as correntes do disjuntor diferencial residual. Estes disjuntores têm algumas capacidades bem específicas de corrente, e neste caso, como o DR tem uma corrente de 25 amperes, o valor comercial, digamos assim, disponível, então nós precisamos colocá-lo antes do disjuntor termomagnético, pois vários disjuntores aí têm corrente de 15 amperes. Então, usou-se aqui como critério o disjuntor DR ter uma corrente maior e, portanto, ficar antes dos disjuntores termomagnéticos. Finalmente, escolhem-se os eletrodutos utilizando aqui uma regra prática que, para execução, é mais conveniente utilizar sempre que possível a mesma bitola de eletroduto. Então, é muito comum se utilizar eletrodutos de 3/4 de polegada, que são de 20 milímetros de diâmetro. Então, atualmente utiliza-se sempre a mangueira corrugada, o eletroduto flexível, e em geral de 20 milímetros. Para aqueles trechos mais carregados, ou seja, com mais condutores, tem-se duas possibilidades: ou utilizar um eletroduto de maior bitola, ou prever 2 eletrodutos para aquele trecho, simplificando então a aquisição, porque se precisa comprar apenas eletrodutos, neste caso com a mesma seção de 3/4 de polegada de diâmetro, neste caso, Finalmente, faz-se a previsão e o projeto dos circuitos auxiliares. Então, aqui, a título de exemplo, se colocaram pontos de espera para sinal de telefone e para sinal de TV. Então, neste caso, como eles ficam a 30 centímetros do piso, foi feito de maneira, digamos, a enterrar os eletrodutos no piso. Então, foi feito tudo com eletrodutos embutidos no piso. E aí previu-se então na sala diversos pontos, que é muito comum, e no quarto também. Finalmente, pode-se desenhar o quadro de distribuição com os elementos de proteção, então com o supressor de surto, com o disjuntor geral e com os disjuntores parciais e os DRs também. Então, lembrando que aqui, neste projeto, os DRs foram colocados antes do disjuntor termomagnético em virtude da sua corrente ser de 25 amperes. Lembrando que no disjuntor termomagnético interrompe-se apenas o fase, ou seja, só os condutores fase passam por ele. No nosso caso, como a rede e o fornecimento é monofásico, então todos os disjuntores aqui são monofásicos, unipolares, e o DR é bipolar, pois também se passa o neutro pelo DR, não o terra. O terra passa diretamente sem entrar no disjuntor diferencial residual. Ao final se faz a legenda dos elementos utilizados durante o projeto, porque isto é obrigatório na documentação do projeto. Esta foi então
a aula sobre projeto de instalações elétricas de baixa tensão, fazendo-se aqui ao final um exemplo de projeto para que vocês tenham uma ideia da sequência e das escolhas que o projetista precisa fazer ao longo do desenvolvimento do projeto, encerrando então este bloco, ou seja, esta parte do conteúdo sobre instalações elétricas. A seguir, na disciplina, no nosso curso, vamos para a parte de eletromagnetismo para iniciarmos o estudo na sequência dos transformadores e depois dos motores. Mais à frente, vamos voltar a instalações elétricas para motores, para cargas do tipo motor, ou seja, seriam instalações mais, talvez, de uso industrial. Também podendo ser de uso residencial, como, por exemplo, para uma motobomba e assim por diante. Então, agradecemos a atenção de vocês.